Olá, pessoa! Seja bem-vindo ao canal! Hoje eu vou transformar esse abajur aqui, transformar tudo, a cúpula, a base, com técnicas incríveis que vocês vão adorar e com certeza podem aplicar aí em vários objetos na casa de vocês, não só em abajures. Eu sou Pamela Kathleen e aqui você vai ter muito do it yourself, artesanato, decoração, reformas, tudo que for necessário para sua casa ficar mais bonita e aconchegante. Antes de qualquer coisa, toda peça você primeiro precisa fazer uma limpeza, né? E aqui no caso eu preciso desmontar, né? Desmembrar a cúpula da base para fazer essa transformação. A primeira coisa que eu vou fazer é, como eu quero transformar a cara dessa base, né? Eu vou tampar esses buraquinhos que tem do desenho que tem nesse abajur, né? Eu vou usar para isso uma massa que é a mesma massa que a gente cola rodapé na parede, aqueles rodapé de sintéticos, né? De material que mistura isopor com plástico e tal. Então eu tô preferindo usar essa massa porque ela não provoca rachaduras nas coisas, sabe? Quando a gente usa a massa de madeira, massa de parede, com o tempo dá rachadura. E essa daqui não dá, fica perfeita. Então por isso que eu tô priorizando usar essa massa. E aí eu vou transformar, aplicar para ficar bem lisinho. Eu fiz, na verdade, 2 camadas, né? Essa daí foi a primeira camada. E aí eu uso essa bucha do lado macio, que é para tirar os excessos. Assim fica bem lisinho, sabe? Fica bem perfeitinho. Eu tive que fazer isso por 2 vezes. Eu fiz a aplicação dessa massa por 2 vezes. Eu vou colocar na descrição o nome dela certinho. E a gente tem que esperar secar, né? Para dar continuidade. Ó, aí é o primeiro preenchimento, tá vendo? Fica bem preenchidinho os buracos, mas eu dei 2 camadas para ficar bem caprichado. E na segunda camada que eu dei, eu usando a espátula, né? Como você vê aí, essa espátula de silicone que ajuda a preencher bem os buraquinhos. Eu só apliquei a bucha para dar essa alisada e nem retirei muito o excesso, não, da massa, porque eu deixei o excesso da massa para tirar na lixa, né? Com lixa. Eu usei uma lixa de madeira, mais ou menos aí de 200 gramas, né? De 200 grãos, né? De gramatura, para dar uma alisada, né? A princípio. E depois eu usei uma até mais fina, né? Que no caso já é 300, que é quando a gente quer essa coisa mais lisinha, mais fininha, né? Você usa uma gramatura maior de lixa. E aí, ficou tudo lisinho, perfeito. Aí você dá aquela limpada para tirar o excesso de pó, né? E aí sim a gente pode fazer a pintura. Eu tô usando uma tinta acrílica, porque a tinta acrílica tem um acabamento muito bom, né? E como eu quero que fique com uma cara de louça, isso, né? De porcelana, então a tinta acrílica, ela já dá um brilho, né? E eu tô usando um pincel de cerdas macias, que é importantíssimo também para esse efeito mais delicado da pintura, né? Eu vou pintar tanto aí nessa estrutura do bocal, quanto na base toda, né? Eu vou aplicar a tinta branca na base toda, e essa tinta tem uma cobertura maravilhosa, então eu só apliquei 2 demãos de tinta e ficou tudo branquinho, perfeitinho, com um excelente acabamento. Olha, você que tá chegando agora no canal, não esquece de deixar aquela curtida, né? E segue. Aqui sempre tem muita dica de decoração, de artesanato, de faça você mesmo. Tudo bem fácil, bem rápido, bem prático e que dá uma transformada que ninguém diz que o antes e depois é de verdade. Acho que é até de mentira. Então, aí eu tô terminando de cobrir, né? E depois da segunda demão, fica assim, branquinho, lindinho, pintadinho, já deu outra cara, né? Já é outra peça. Mas eu não vou parar por aí. Vou dar uma dica rápida, prática e barata para renovar o seu abajur. Que tal renovar a cúpula, né? Às vezes a sua cúpula tá aí amareladinha, feinha, ruimzinha, né? E é muito fácil a gente renovar, a gente pode fazer isso com adesivo. E esse adesivo aqui é um luxo. Ele é de veludo. Dá pra ver? Ele é de veludo chiquérrimo. Então a gente, aplicando aqui,
rapidinho, fácil. Você já dá outra cara pro seu abajur. Você vai reparar que esse adesivo ele já vem com medidas e com linhas. Isso te orienta muito na hora de cortar, facilita muito. Aí eu já tô medindo mais ou menos quanto que eu preciso para cobrir, né, a cúpula. Como essa cúpula de abajur, ela segue um pouco um formato mais cônico, né? Eu optei por dividir em duas partes o papel, porque senão ele não se encontra, né? A própria cúpula que é reta, simples, né? Ela também tem dificuldade de se encontrar por causa da curva, né? Que faz. E sendo cone, é mais complicado ainda. Então, para melhorar aí, no processo da emenda, eu dividi em 2 pedacinhos para fazer a colagem, vai ficar mais fácil. E agora, depois de colar, né, muito simples, você descola a película do adesivo e adiciona aí, simples. A gente faz esse arremate, que é o arremate, eu uso o estilete, né? É só a gente colocar bem próximo na base, com o estilete deitado, né? Você tem que tentar puxar reto, né? Não ficar serrilhando, porque serrilhando aí fica com recorte do adesivo, né? Então é importante que esse estilete seja bem novo, né? Bem afiado, que aí você consegue fazer um corte perfeito, fica tudo direitinho. Esse meu estilete não estava legal, eu tive que dar umas serrilhadas de vez em quando, isso acaba marcando, né? Então tem um estilete aí de boa qualidade que vai ficar perfeitinho. E aí a gente tem a nossa cúpula prontinha e agora a gente vai para a base. E para a gente reformar essa base, o que eu vou usar? Acredite, guardanapo de festa. Fui na festa, peguei o guardanapo que era bonitinho e trouxe para casa. E aí reparem que para eu colar ele inteiro não dá muito certo, né? Como é que eu vou colar? Vai ficar todo amassado, não vai funcionar. Então, por conta disso, eu vou fazer recortes. Aí, como eu faço esses recortes? Eu vou ali contornando em volta da estampa, né? Onde tá vazio, ali na parte branquinha. E vou tirar pedaços da estampa, igual aquele ali, tá vendo? E tirando os pedaços da estampa, eu consigo estampar aí minha base aonde eu quero que fique estampado, né? E quando a gente trabalha com guardanapo, a gente precisa tirar uma película extra que tem nele, né? Aí, nesse caso desse guardanapo, ele tem apenas uma película, né? Os guardanapos de festa tem apenas uma película extra. A gente tira essa película com cuidado, porque isso faz com que o papel fique ainda mais fininho, sabe? E quando a gente colar ali, vai parecer uma pintura, que é o que fica parecendo, né? Uma pintura, não parece que é um papel que está colado, parece uma pintura. Isso porque também eu pintei a base de branco e o fundo do guardanapo é branco, então fica um casamento perfeito. Tô usando ali aí termolina leitosa, tá? Para fazer essa colagem, mas você pode fazer também com cola cascorês branca misturado com um pouquinho de água, só um pouquinho para ficar um pouquinho mais líquida, tá? E a gente aplica na base, tá? Onde você vai colar o guardanapo. Você aplica tudo, aplica até a mais do que o papel, além do papel, né? De onde é a superfície que você vai colar o papel. E depois a gente encosta o centro, só encosta o centro do desenho do papel, para poder, com o pincel ainda úmido dessa cola, né, no meu caso da minha termolina leitosa, eu vou ir puxando, ó lá. Eu coloquei a termolina leitosa para ajudar a puxar o papel, sempre do centro para as pontas, tá? A gente sempre cola papel de decopagem do centro para as pontas, vai alisando ao mesmo tempo que vai pincelando, porque aí você já vai esticando o papel e ele vai ficando bem coladinho, parece que faz parte ali daquela peça, né? Uma pintura daquela peça. É muito simples de fazer esse procedimento. E vai puxando e vai colando tudo, tá? Acabou, secou o pincel, molha mais um pouquinho e traz pra cá. Uma cola perfeita para esse tipo de coisa chama cola gel, tá? É a cola mais indicada para fazer esse tipo de coisa. Mas eu raramente uso porque é difícil de eu comprar. Então eu tô usando aí termolina leitosa, mas eu uso muito mais a cascorês um pouquinho úmida. E dando sequência, eu continuo nessa mesmo procedimento de fazer o recorte em volta do desenho, tá?
para poder ir aplicando isso, aplicando uma estampa sobre outra estampa, para poder preencher aí a parte que eu quero que fique estampada dessa minha base. E às vezes você vai comprar ou vai conseguir, né, um guardanapo que tem um desenho só, então você recorta esse desenho só, aplica e vai dar tudo certo, vai ficar super bacana. Aí já tá tudo coladinho, bonitinho, né? E pra gente dar o acabamento final, a gente usa verniz geral, tá? O verniz geral, e quantas mais camadas você der, mais brilhante vai ficar e com mais cara de louça vai ficar a sua peça, tá? Eu fiz umas 3 aplicações de verniz geral aí, esperava secar, né? Pra aplicar outra camada. E ele ficou brilhante, lindo, parece uma louça. Eu amei o resultado. Agora vocês vão conferir o meu abajur prontinho, né? O depois, como ficou. Eu fiquei apaixonada pelo resultado, achei que ficou lindo essa coisa azul com branca e tem tudo a ver aqui com a minha sala, né? Inclusive, acho que eu tô precisando fazer um tour aqui na minha sala. Quem quiser um tour na minha sala, para eu mostrar todos os do-it-yourselfs que tem por aqui, é só pedir que pode ser o próximo tour aí que eu faça. Viu como é que é fácil, gente? Vale muito a pena você estampar desse jeito, qualquer peça. E você viu que eu nem cobri tudo, né? Eu cobri uma fachada, né? A parte de trás eu nem cobri. Eu fui fazendo esse acabamento como se fosse terminando, né? A estampa. Eu adorei o resultado. Fala pra mim o que você achou. Não esquece de dar uma curtida nesse vídeo aí e ativar as notificações, seguir, para você sempre ver as novidades.